alô você, deu uma desfocada aí na área. Bacana, né? Galera chegando, né? Bomba, 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 bomba. Senta o dedo, né? Senta o dedo. Legal, já volto. Perceba bem, perceba bem. Estou aqui na guerra, né? Bom dia, prof. Galera chegando aí, jogando duro. Bom dia, estamos juntos. Bom dia, professor. Eu estava assistindo a reprise de ontem. Ontem o jogo foi duro, né? O jogo foi duro. Eu até pensei em colocar o preto ontem, que o jogo foi duro. Prof, tinha questão da prova do Zuckerberg. Aí, ó, bota aí, colega, coloca aí. Questão do Zuckerberg não cair na magistratura federal. Joga aí pra mim, colega. Posta aí que eu não tô sabendo dessa. Questão do Zuckerberg na magistratura federal. Coloca pra gente aí. Eu não fiz a prova. Zuc é a dança? Ah, por aí, por aí. Merece o Oscar. Foi a colega que colocou aí, caiu na magistratura federal. Meu conterrâneo carioca joga duro, né? A colega colocou aí, confirma comigo, por favor. Caiu a questão Zuckerberg, a questão Zuckerberg tudo caiu na magistratura, né? Magistratura no Mato Grosso. Qual foi a questão que caiu lá? Mas teve agora a magistratura no Mato Grosso, não? Ah, o que a gente vai falar agora. Ah, tá. Pensei que tivesse caído agora passada. A questão Zuckerberg caiu na magistratura do Rio, né? Legal. Jacarepanguê. Doutor, um ótimo dia. Tema muito bom, né? Então, pessoal, o que acontece? Na verdade, esse tema realmente caiu numa prova, me parece que foi no Ministério Público do Mato Grosso, me parece. E, enfim, é um tema que, inclusive, é controvertido, né? Controvertido porque, veja que os doutrinadores brasileiros, cada um tem uma visão do que seja aí crime plástico ou crime de plástico. Eu vim aqui, então, né, passar as duas correntes, os dois pensamentos doutrinários no que se refere ao que vem a ser um crime plástico ou também chamado de crime de plástico. Perceba bem, segura na mensagem, né, para a gente trabalhar. Perceba que o direito ele faz uma classificação, tá? Ele faz uma classificação, direito penal, dividindo crime natural, tá? Há essa classificação entre crime natural e crime plástico. O que seria um crime natural? Perceba bem que a Bíblia já dizia, não matarás. A Bíblia, o livro sagrado. Porque o homicídio já era uma conduta, né? O homicídio já era um tipo de conduta, eu diria, né? Matar alguém, melhor dizendo, é isso que eu queria falar. Matar alguém, né? Que caracteriza o homicídio, já era uma conduta, né? Veja bem que ela já, né, incomodava, claro, com a reprovabilidade de uma conduta dessa. Veja que era uma conduta que sempre foi elevada à categoria de crime pelo direito. Até porque a vida, né, é o maior bem jurídico tutelado pelo direito. Perceba que o roubo também, né? O direito sempre se preocupou muito com essa questão de proteger a propriedade alheia. Então, se você realizar uma pesquisa, né, nas legislações do passado, né, nas legislações anteriores, você sempre vai verificar que o roubo, o homicídio, o furto, sempre ocorriam dentro da sociedade. Então, sempre estavam, né, elencados aí, categoricamente dentro da categoria de crimes. Roubo, furto, homicídio, né, são o que eu vou chamar de crimes naturais. Veja que... Por que naturais? Veja que é uma conduta, né, que sempre ocorreu na sociedade. Sempre ocorreu na sociedade. A sociedade sempre reprovou esse tipo de conduta.
né? Eu diria que é da natureza da sociedade o conflito e a ocorrência, morte, saindo desse conflito, né? Resultando em morte. Olha aí o homicídio, não é isso? Né? Você tem, realmente, você tem as legislações do passado, né? Olho por olho, dente por dente, né? Lei italiana, você tem Código Hammurabi, enfim, você tem. Bacana? Legal. Eu vou chamar esses crimes que sempre estiveram no seio social, né? Eu vou chamar esses crimes de crimes naturais. O que eu estou dando agora é a concepção de uma corrente. Bacana? São duas correntes e eu estou dando a concepção de uma corrente. Veja que essa corrente entende que crimes naturais são esses crimes que sempre, entre aspas, conviveram, né? Aí no seio social. Legal? Bacana? O roubo, o homicídio, o furto. E aí eu tenho os chamados crimes de plástico. Não é isso? Crime plástico ou crime de plástico. O que seria? Travou? Alô, alô, alô? Travou não? Tá. Bacana. Bacana. O que seria crime plástico ou crime de plástico? Crime plástico ou crime de plástico são aqueles crimes, são condutas, né? São condutas aí que receberam uma criminalização em decorrência da evolução da sociedade. Por exemplo, eu tenho agora os crimes contra a relação de consumo. Não é isso? Veja que ocorreu um interesse da sociedade em uma determinada etapa, em um determinado estágio, eu diria, né, da evolução social. Perceba que os crimes que essas condutas, né, aí na órbita da relação de consumo, veja que esses conflitos sempre eram resolvidos lá na órbita do direito civil. E o legislador criminalizou diversas condutas que até então não estavam aí no bojo, né, lá das condutas criminosas, não estavam aí na categoria de crimes. Perceba bem que essa criminalização dessas condutas decorreu da evolução da sociedade. Perceba o seguinte: a sociedade começou a se preocupar, por exemplo, com a questão do meio ambiente. Não é isso? Você tem aí a Lei 9.605, criminalizando condutas que venham aí atingir o meio ambiente. Não é isso? Você tem os crimes cibernéticos, né? Os crimes cibernéticos. Veja que há uma necessidade hoje, né, aí com o desenvolvimento do mundo digital, eu diria, né? Veja que a sociedade entende que determinadas condutas praticadas no mundo digital, né, no mundo cibernético, devem ser criminalizadas. Veja que você não tinha essas condutas criminalizadas, por exemplo, né, nas legislações anteriores. Não era da natureza da sociedade criminalizar condutas relacionadas ao meio ambiente, criminalizar condutas relacionadas às relações de consumo. Então, esses crimes que nasceram, né, de uma exigência social aí dentro da evolução da sociedade, eu chamo de crimes plásticos ou crime de plástico. Legal? Então, crime de plástico é aquele que decorre da evolução da sociedade. Sociedade evoluindo e necessitando, vamos criminalizar essa conduta aqui, agora tem a questão das relações de consumo, até mesmo aí para inibir, né, práticas abusivas, vamos criminalizar. Deu para entender isso?
Olha, o meio ambiente, nós temos que preservar o meio ambiente para gerações futuras, né? Vamos aqui criminalizar determinadas condutas ofensivas ao meio ambiente. Evolução, crime plástico, crime de plástico. Aqueles crimes que sempre existiram, melhor dizendo, homicídio, roubo, furto, que a sociedade sempre reprovou, eu vou chamar, tá, de crime natural. Legal? Vou chamar de crimes natural. Legal? Crime natural. Perceba bem. Essa questão do crime plástico ou crime de plástico, uma parte da doutrina entende que, na verdade, esse crime plástico ou crime de plástico tem uma ligação com o direito penal máximo. Tem uma ligação com o direito penal máximo por quê? Porque, veja bem, que a maioria desses crimes plástico ou de plástico decorrem do direito penal midiático, decorrem do direito penal do pânico, onde, sem nenhuma reflexão de política criminal, o legislador cria tipos penais. É o que eu vou chamar de inflação legislativa. Não é isso? Exemplo de um crime plástico ou crime de plástico, Lei Carolina Dickmann. Lei Carolina Dickmann. Perceba bem que alguns crimes que se encontram elencados no Código de Defesa do Consumidor, se você perceber, são crimes que poderiam sim, aquele conflito poderia ser resolvido aí na órbita do direito civil, na órbita do direito administrativo. Por que trazer, né, esse conflito para dentro do direito penal? E a doutrina diz, olha, o crime plástico, o crime de plástico também é ligado com a síndrome de Alice. Síndrome de Alice. Síndrome de Alice é o Estado achando que o direito penal vai resolver tudo. É o Estado no país. Não é isso? Da maravilha. Não é isso? É isso. O Estado, o penal vem cá, penal vem cá, penal vem cá e toma crime de plástico. Crime plástico. Né? Veja que a evolução da sociedade, é claro, demanda uma intervenção do direito penal, mas o mínimo possível, o princípio da intervenção mínima do direito penal, o princípio da fragmentariedade, estou jogando duro. Entenderam? Você já está desenhando o que você pode falar. Há uma parte da doutrina que critica um pouco essa questão do crime plástico, crime de plástico, entendendo que a maioria desses crimes, na verdade, decorrem do direito penal máximo, direito penal do pânico, direito penal midiático. Você está me ouvindo aí? Sim ou não? Você está me ouvindo aí? Bacana, sim ou não? Top. Legal. Perceba bem que, muito embora haja essa crítica, veja que uma grande quantidade de crime plástico, crime de plástico, tutelam, né, direitos difusos, né, direitos coletivos, chamados aí de direitos metas individuais, como, por exemplo, o meio ambiente, né, Lei 9.605, não é isso? Veja que essa necessidade de criminalizar condutas para aí preservar o meio ambiente futuro para outras gerações, né? Veja que é uma tutela de um direito difuso, como também é lá da Lei de Defesa do Consumidor. Você também você pode fazer uma ligação na sua resposta na prova, né? Muito embora haja essa crítica dizendo que é o direito penal máximo, direito penal do pânico, né? Isso? Síndrome de Alice, o Estado tentando coibir todas as práticas, utilizando o direito penal. Você agora tem os crimes cibernéticos, né? Qualquer coisa já chama, não, caramba, o cara entrou lá no telefone da fulana é conhecida e vê o direito penal midiático influenciando o direito, né? É o penal da realidade, né? O direito penal que deve dar uma resposta para a sociedade, mas trabalhando com a fragmentariedade, que é a intervenção mínima do direito penal, é assim que tem que se trabalhar. Então, esse crime plástico e crime de plástico, ou crime de plástico, veja que tem essas discussões. Legal. Eu dei para você a concepção da primeira corrente. Crimes naturais seriam roubo, furto,
aí o homicídio, crimes que sempre, condutas, né? Que sempre foram elevadas à categoria de crime. Né? Nas relações anteriores, por exemplo, a Bíblia já dizia, não matarás. Entenderam ou não? E os crimes de plástico, são crimes que decorrem da evolução da sociedade. E muitas das vezes a sociedade evolui tanto que começa a achar que o direito penal serve para tudo. Né? Então, condutas que eram resolvidas no âmbito do direito civil, do direito administrativo, hoje estão sendo criminalizadas. Entenderam ou não? Então, tem essa coisa que você pode discutir, né, na sua prova. Não é isso? Então, claro, a sociedade deve evoluir, sim. Os chamados crimes plásticos devem ser criados, criminalizadas essas condutas, né? Esses crimes devem ser criados, sim, claro. Mas veja que deve haver uma razoabilidade. Você não pode entender que a evolução demanda uma intervenção máxima do direito penal. Claro que não. Você deve trabalhar na órbita da razoabilidade. Bacana, então? Então, ó, pela primeira corrente, crime natural, são aqueles crimes, crime natural. Exemplo, são aqueles crimes que sempre existiram. Aí, homicídio, roubo, furto, né? Faz parte, é a natureza da sociedade, né? O cara ter o olho grande, ele sempre teve o olho grande de querer bem alheio. Não é isso? De querer bem alheio. É um exemplo. Né? Ele sempre teve a necessidade de querer guerra, né? Vou matar, né? Para demonstrar que eu sou mais forte. O homicídio sempre existiu, né? Furto, subtrair coisa alheia também, veja bem, né? Muitas das vezes eu não vou usar violência, né? Em outra oportunidade eu vou utilizar a violência, mas eu quero aquele bem, faz parte do homem. Veja que é um crime natural, faz parte da natureza. Entenderam ou não? Faz parte da sociedade esse tipo de conduta. Então o direito direito penal sempre se preocupou com isso, sempre se preocupou com isso. Né? Não é isso? Saiu da vingança privada, né? E o Estado agora fala o seguinte, quem tem que resolver esse conflito sou eu. Nada de matar até a morte, de brigar até a morte, porque se ocorrer o resultado da morte, eis que vai receber uma reprimenda penal. O Estado trouxe o conflito para ele resolver o conflito. Legal? Desenhou um pouquinho aí, você deve ter entendido. Bacana. E crime de plástico, decorre aí da evolução da sociedade. Por exemplo, você agora tem criminalizadas condutas ligadas aí às relações de consumo, ligadas ao meio ambiente, Lei 9.605, não é isso? Bacana? Legal? Ligada ao mundo cibernético agora, né? Necessidade, evolução, você teria o que eu vou chamar de crime plástico, crime de plástico, ou seja, crimes que não eram anteriormente elevados à categoria de crime. Passaram, né, condutas, né, que não eram anteriormente elevados à categoria de crime. Passaram à categoria de crime por um interesse da sociedade, talvez influenciada pelo direito midiático, a mídia forçando, não é isso? Legal? Bacana. Essa é a primeira concepção, primeira corrente do que vem a ser um crime plástico ou um crime de plástico. Eu estou falando para você porque tem divergência. Uma parte da doutrina pátria, entende que crimes de plástico, primeiro ele tem essa visão do que é um crime natural, né? Para essa doutrina, crime natural são todos aqueles crimes que interessam a sociedade, reprimir. Por exemplo, homicídio, roubo, furto, olha o que eu vou falar agora, crimes contra o meio ambiente, crime contra as relações de consumo, diria crime natural para essa concepção. Veja que para essa corrente, crimes contra a relação de consumo e crimes contra o meio ambiente entra na órbita dos crimes do crime natural. Beleza? O conceito de crime natural. Ela não trabalha com essa questão de evolução, a segunda corrente. Ela não trabalha. O que interessa para a sociedade? Né? Interessa furto, roubo, homicídio, crime contra a relação de consumo, direitos cibernéticos, entendeu ou não?
crimes cibernéticos. Ela diz o seguinte, não é essa questão de evolução não. Crimes naturais são esses crimes que a sociedade tem interesse. E o que seria crimes de plástico para essa segunda corrente? Crime de plástico para essa segunda corrente são aqueles crimes de lesa majestade, ou seja, são aqueles crimes que são praticados contra o Estado. O Estado tem que se proteger do particular, não é isso? Olha, eu tenho que me proteger aqui, né? Tenho que proteger meu erário, tenho que proteger meu patrimônio. Então, os crimes de plástico para essa corrente são os crimes praticados contra o Estado. Por exemplo, crimes contra a administração pública, crimes contra a ordem tributária, seriam os chamados crime de plástico ou crime plástico. Bacana? Legal? Então, duas concepções. Você vai verificar, é bem distinto. Você vai verificar que a maioria dos doutrinadores seguem a primeira corrente, entendendo que os crimes naturais são aqueles crimes que sempre existiram, né? Homicídio, roubo, furto, e crimes de plástico decorrem da evolução da sociedade. A maioria segue esse sentido, né? E veja que lá no outro giro, uma corrente, eu diria até minoritária, entende que crimes de plástico são aqueles crimes praticados contra a administração pública, né? O Estado ele tem que se defender. Veja que não se trata de um crime natural, né? Veja que o Estado entende que essa criação de tipos penais na sua defesa é uma coisa específica. Então ele vai chamar de crime de plástico. Beleza? Tranquilo? Legal? Então, crimes naturais para essa segunda corrente seriam o homicídio, o furto, o roubo, todos os outros crimes. Desde que esses crimes não fossem aí contra a administração pública, né? Desde que esses crimes não representassem crimes contra a administração pública, são chamados crimes naturais. Duas correntes doutrinárias, a majoritária, pelo que eu vi, pela pesquisa que eu fiz, é a primeira. Legal? Crimes de plástico são aqueles que decorrem da evolução da sociedade, né? Como, por exemplo, aí, os crimes cibernéticos, os crimes contra a relação de consumo, os crimes contra o meio ambiente, né? Tutela aí direitos difusos, né? Direitos coletivos, não é isso? Direitos meta-individuais. Bacana, só você colocou isso e já ganhou uns pontinhos. Pessoal, acho que fazer uma pergunta dessa, crime de plástico, crime de plástico, o examinador perdeu uma oportunidade de fazer uma pergunta mais dentro da razoabilidade dos concursos, né? Porque o que acontece? Poucas pessoas abordam isso. Você vai ver um doutrinador que aborda bem, que ele inclusive tem um livro em relação a isso, é o professor Maximiliano. É a história do direito penal. Ele parece que é um promotor de São Paulo. E ele fala lá da história do direito penal. E ele fala do crime natural e crime de plástico. Beleza? Pessoal, usei aqui uma linguagem simplista, tá? Não vou ficar aqui utilizando, eu tentei ser o mais simplista possível para fazer você entender. Beleza? Não vou ficar aqui usando muita técnica, porque o importante é você entender. Você tem uma concepção, cada um vai desenvolvendo dentro da sua prova. Agora, é importante também falar, eu achei muito interessante uma parte da doutrina querendo fazer uma certa crítica, né? Apontando uma certa crítica a esse tipo de crime de plástico, né? Notadamente no que se refere aos crimes cibernéticos, não é isso? Achando aí que o Estado está criminalizando tudo quanto é tipo de condutas que eram resolvidas lá na órbita do direito civil, não é isso? E agora passou, o interesse da sociedade, é o interesse da mídia, né? É o direito midiático, não é isso? Direito do pânico, direito penal simbólico, síndrome de Alice, né? Achei muito interessante, né? Isso você pode trabalhar também na sua prova, na prova. Certos tipos penais. Eu diria o seguinte, a criação de crimes de plástico, essa luta, claro que é, mas dentro da razoabilidade. Você não pode sair criminalizando tudo quanto é tipo de conduta, senão você pega o princípio da fragmentariedade, você joga para o alto e dá um bico. Você pega o princípio da intervenção mínima do direito penal, você joga para o alto e dá um bico. Vai prevalecer o quê? Direito penal simbólico, né? Síndrome de Alice, a gente já estudou isso. Legal? Raciocinando? Bacana, né? Direito penal simbólico, né? Diversas leis, cadê a praticidade disso? Não tem. O Estado ele não dá conta. É um símbolo, né? Falei sobre direito penal simbólico, não é isso?
Pessoal, então, em apertada síntese, é isso, beleza? Crime de plástico, você tem duas concepções, a primeira é a majoritária, tá? A segunda tem uma visão completamente diferente da primeira, porque a segunda pega lá o que seria crime de plástico, esses crimes praticados aí contra a administração pública, né? Aí contra o fisco, aí você tem os crimes contra a ordem tributária, os crimes contra a administração pública, seriam esses os crimes de plástico. Legal, bacana, vou embora. Deu para entender? Joguei duro, duas correntes, colocou aí e tal. Bacana. Posso ir embora? Vocês estão me recebendo? Não brinca com o serviço, né? Isso aqui numa linguagem simplista, né? A gente faz aqui, fala da Bíblia, né? Não matarás e tal. Você vai entender que o homicídio, né, sempre foi aí uma conduta reprovada pela sociedade, né? É isso? Uma conduta de matar alguém. Então, um crime natural. Né? O roubo, o furto. Não é isso? Lá pela primeira corrente. Não é isso? Eu acho que é a mais adequada na minha concepção. Delante focada, formada tá ligada. Agora faz o seguinte, se você gostou pela manhã que eu falei aqui de crime de plástico, porque essa aí tu já botou no bolso. Fiz a inscrição na palestra eu vou jogar duro. O Luke 1412, ele fez a inscrição na palestra eu vou jogar duro, eu já falei isso, né? Já falei, eu vou ficar um pouco até ausente aqui do Periscope, que eu vou estar estudando, né? Tem que estudar. Aquela revisão toda lá do inquérito, a jurisprudência de tudo quanto é julgado, do STF, do STJ. Eu vou jogar muito duro na palestra lá em Goiânia. E aí, são 2h10, não dá para fazer um tipo de trabalho que eu vou fazer lá aqui no Periscope. E aí você que já tem o Zucderno, você não pode brincar. Parte de inquérito policial, só bizu. Bacana? Legal, vou falar do auto de reconhecimento. Será que o indivíduo ele é obrigado a participar do auto de reconhecimento? Pessoas? Sim ou não? Sim ou não? Durante o inquérito policial, ele é obrigado a participar do auto de reconhecimento de pessoas? Ele é obrigado a ficar lá no meio, entre duas pessoas lá, entre 3 pessoas? Sim ou não? Ele é obrigado? Sim ou não? Sim ou não? Aí vem o STF dando carrinho por trás. É isso que eu não vou ficar lá. Inquérito policial instaura mediante portaria PF. Isso aí já passou. Eu não vou ficar falando isso. Só vou fazer esse tipo de pergunta. Perceba bem que o STF entende o seguinte. Desde o momento que o cara ele fica ali entre outras pessoas, veja que ele não pratica qualquer tipo de ação. Ele não pratica qualquer tipo de ação. Veja que ele só tolera. Então, o auto de reconhecimento para o STF, ele tolera, né? Ele tolera apenas. Mas ele não pratica qualquer tipo de ação para se auto-incriminar. Veja então que o auto de reconhecimento de pessoas em sede de inquérito policial, né, durante a investigação, é um tolere e não fazere. É um tolere e não fazere. Ele é obrigado a participar do auto de reconhecimento. Joga duro para mim. Beleza? Tranquilo? É o princípio do nemo tenetu sedetege. O STF entende que ele é obrigado a participar do auto de reconhecimento. Não faça confusão. Auto de reconhecimento é uma coisa. Auto de reconstituição, reprodução simulada do fato, é outra situação. Eu vou jogar duro nesse sentido, né? Eu vou sair daqui de Brasília, vou para Goiânia para isso. Não vou ficar falando de portaria, Não. Isso aí você já sabe. Né? Isso aí você já sabe. Um inquérito policial com ação penal for condicionada, não pode ser instaurada sem representação, não é isso? Isso você já sabe. Entenderam ou não? Eu vou para lá para jogar duro. Essa é a questão mais fraca que eu vou trabalhar lá. Bacana, então, professor, eu quero participar desse aulão. Você pode participar. Professor, tem como participar desse aulão, mas eu moro em São Paulo. Mas você vai participar desse aulão porque você pode assistir dentro da sua casa, através de uma transmissão online. Você pode. Professor, como eu faço? Você entra lá no site Sabia Mais Direito e adquire lá seu passaporte, beleza? Aí você na sua casa você vai assistir, legal? São 2 aulas, devo falar aí 2 horas, 2h10. A professora Caroline Brasil vai falar das imunidades parlamentares,
vai ser um lance top. Eu aconselho muito, dia 11 de março, aquela pessoa que já tem o Zucderno, o que é o Zucderno? Pô, quem está fazendo as anotações nas minhas aulas todas, pô, eu acho que é legal, não dá mole, né? Já ralou pra caramba, já anotou tudo, então pega também essa do inquérito. Entendeu, não? Aí cai uma questãozinha do inquérito que eu dei na palestra, você fala, poxa, podia ter assistido a palestra. Né? A palestra aulão, sexta-feira. Bem, quanto ao concurso de Pernambuco, a gente está aguardando sair o edital. Ainda não saiu, está aguardando aí. O aulão premonição, né? Um dia antes da prova, lá no Recife. Eu quero jogar muito duro lá, vou entrar com legislação penal extravagante. Enfim, a gente está aguardando aí. Eu queria poder ter todas as aulas do Zucderno, porque não tenho. Alguém tem? Ih, rapaz. Um amigo meu falou assim, ó, o Zucderno não se vende, se constrói. Ele falando aí. O que acontece? Quer pegar algumas aulas minhas passadas? Vocês devem acessar lá o canal Alexandre Lino, no YouTube. Lá ele está colocando algumas aulas minhas. Claro que tem aulas lá que ele não conseguiu colocar e apagou, foi embora. Não, eu não estou colocando, ele está colocando, eu não tenho tempo para colocar, não tenho. Ele falou, professor, meu amigo, falou assim, ô Ailton, posso colocar lá, eu posso colocar suas aulas lá no YouTube? Eu falei, não, beleza, pode colocar, beleza? Teve uma aula minha que eu falei lá do juiz sem rosto, e aí eu fiz um complemento. Porque eu esqueci de dar o outro conceito de organização criminosa da Lei 12.850. Eu só dei o conceito da Lei 12.694, mas são dois conceitos. Você tem divergência na doutrina, a doutrina minoritária entendendo que são dois conceitos, mas a majoritária entende que deve seguir o conceito da organização criminosa da Lei 12.850. Aí eu fiz um vídeo posterior e expliquei tudinho. Quem assistiu isso? Não tem tudo, não tem tudo, né? Eu fiz um vídeo depois explicando, não foi? Fiz, ó, galera, vamos ficar ligado, né? Eu deveria ter falado, mas acabou que passou, enfim. Mas no outro dia cedo eu lembrei, falei, ih, rapaz, deu um conceito. Outro também da associação criminosa, eu raciocinei ainda com a redação da quadrilha banda, acontece, mas eu fiz logo um vídeo posterior e retifiquei lá, beleza? Para jogar duro, e é isso, né? Vocês aí, eu aqui, a gente vai se ajudando. Não sou o dono da sabedoria, né? A gente aí pode cometer alguma falha, enfim, mas nem foi falha, para falar a verdade, eu só esqueci de dar o conceito de organização criminosa da 12.850, beleza? E aí também eu fiz um aprimoramento no que se refere lá à redação da associação criminosa, né? O nome Iuris, que veio agora com a lei 12.850. Mas ficou top, então quem pegou os dois vídeos lá, já tem o Zucderno aí, bacana, né? Pegou aí crime de plástico, eu já falei tanta coisa. Síndrome de Alice, síndrome de Estocolmo, síndrome de Londres, síndrome da mulher de Potifar, síndrome de Dom Casmurro, mas o que vai lembrando aí, esse nome doido, crime de plástico agora. Ontem eu falei de uma tal de uma teoria, que eu nem lembro mais. O que eu falei ontem? Eu falei da teoria, qual é? Teoria não cumulativa, não é isso? Teoria não cumulativa de condutas de gêneros distintos, falei ontem. Cara negativa do dolo, falei da cara negativa do dolo. Então tá, teoria do juiz aparente, eu falei. Interceptação prospectiva, eu falei. Caramba, eu falei de tanta coisa, gente. Que eu não lembro. Tem que colocar aí pra eu lembrar, porque eu não lembro mesmo. Tanta coisa, né? O cara que tem o Zucderno, ele pode até... tramitação do IP, e essa é top, hein? Essa tá em Goiânia. É daí pra cima. Essa tá também da não aplicabilidade do 28, torres de vigia. Tá na não aplicabilidade do 28, lembra? Da não aplicabilidade do 28, quando foi em sede lá do STJ, falei. Visão hiperbólica monocular, direito penal, falei. Garantismo positivo, garantismo negativo, falei. Rapaz, vocês estão com um caderninho para magistratura. Artigo 28, pesadaço. Artigo 28 foi pesado. Uma transmissão só falando do 28, né? E o cara achando que o usuário tem que ir lá para a delegacia diretamente. Dá uma olhada no 48. Flagrante na invasão do domicílio impróprio. A gente jogou duro. Flagrante negativo. Flagrante úrdido, né? O inexistente, artificial. Falei, né? Caramba, falei muita coisa, pessoal. Falei muita coisa. Efeito carrapato. Eu vou parar. Aí, eu quero a cópia do Zucderno, eu já falei, né? Porque tem assuntos aí que eu não lembro. Vou ter que estudar de novo. Jogar duro. O Zucderno, né? IP implícito. Efeito cliquê.
É, irmão, cruzes. O jogo foi duro. Olha o Hélio rindo aí. O Hélio tá rindo que ele tem síndrome de oso. Falei, ele tem tudo. É, mano, o jogo duro. Ainda vou convidar para minha posse, com certeza. Invasão do domicílio, gabinete de delegado, falei. É, irmão, você que está entrando hoje aí, a galera tá por dentro aí, né? Na mais galera que vai fazer delegado, esses assuntos assim é bacana, né? Arquivamento do inquérito policial em face à cláusula rebus sic stantibus, falei. Eu falo tudo, cara, eu falo. Mas é isso, vou correr, beleza? Quero brincar disso mais não. O jogo é duro. O jogo é duro para a prova, fica fácil. Bacana, né? Podendo ajudar. Olha aqui, aí eu falei da lei de tortura, maus tratos, não foi? Maus tratos, tortura, castigo, não foi? Eu joguei duro, caiu na magistratura do Rio, a galera, professor, tudo que você falou caiu lá. Falei, a gente jogou duro, né? Pessoal, o que acontece? O que eu faço? Eu tento jogar no nível alto. Jogo no nível alto por quê? Porque são alunos tem alunos aí que se preparam para o concurso de delegado. O aluno se prepara para o concurso de delegado. Então, o que eu faço? Eu procuro atingir o público de delegados. E aí o cara que está fazendo para a gente, ele vai pegando ali e tal, vai tendo uma noção, entendeu? Tem que usar o treino para sangrar. A gente tem treinado forte, bicho. A gente tem treinado forte. Eu vou dar uma intensificada agora na questão de interceptação telefônica. Não é isso? Lá no encontro fortuito de prova, compartilhamento de provas, enfim. A gente vai falar muita coisa aí ainda, se o bom Deus assim permitir. Beleza? Então, galera do Rio, tô chegando. Vou dar um aulão em exercício aí no Rio, que eu vou botar para quebrar, beleza? Na humildade. Eu vou dar um aulão aí em exercícios no Rio, do CESP. Depois eu vou indicar a data lá. Legal? A gente vai comentar as questões do CESP ali. Ó, fica ligado aqui, fica ligado lá, né? A gente vai comentar, beleza? Em Goiânia lá, vamos jogar duro dia 11. Entra lá no site Saber Mais Direito. Eu ainda vou dizer o local aí no Rio. Entra no site Saber Mais Direito, faça a sua inscrição lá em Goiânia. No Rio ainda estou no Glioche, não. Ainda não fiz contato com ninguém lá, não. Estão dizendo que é no Glioche? Ainda não fiz contato com ninguém lá, não. Em Goiânia vai ser na Associação do Ministério Público. No Rio eu estou fechando o local ainda, né? É porque o que acontece? Eu vou na teoria do risco, né? Eu não sei quantas pessoas vão aparecer, enfim. Aí você reserva um local lá para 200 pessoas, aparecem 100 e tal, ou 50. E se aparecer 3, se na hora lá 3 alunos comparecem à aula, eu vou jogar duro com os 3. Porque eu não vou para brincar não, né? Não vou não. Entendeu? Depois a gente vai, se comparecer 3 alunos lá, depois a gente ainda vai tomar uma lá no Rio. Beleza? Tá doido, bicho. 3 mil, não tem como não. Mas é isso. Legal? A gente vai fazer um trabalho de divulgação, né? Mas eu vou ser sincero. Eu vou preparar uma sala no máximo para 200 pessoas. Porque senão fica muita gente. E eu tenho certeza que, muito embora eu tenha falado, tenha orientado, vai chegar uma galera lá que está começando no direito agora. É complicado, eu já falei. Se está começando a estudar direito penal agora, eu respeito muito o investimento do aluno. Eu não vou chegar para você e falar, não, vai lá que você vai pegar. Eu não vou falar isso. O jogo vai ser duro. Eu não vou falar isso. Eu não vou ter tempo para ficar... eu vou lá comentando pá, naquele ritmo pro cara que já estuda. O cara já sabe o que eu tô... o que eu tô falando, entendeu? Eu não posso ficar lá... o que é um dolo eventual? O que é culpa consciente? Entendeu? Não. E mais sempre não vejo... Entendeu não? Então, complica assim, tem que saber, né? Dolo eventual, culpa consciente, tem que saber essas diferençazinhas aí, entendeu? É claro que eu vou explicar questão por questão ali, vou falar, olha só, isso aqui tal, instituto tal, entendeu ou não? Quem é que já fez minha aula aqui em Brasília, lá no Copa Café? O pessoal sabe como é, né? A gente pega aqui de 2 às 19, pauleira. E no Rio vai ser assim também. Eu vou fazer essa aula à tarde no Rio, que é para o pessoal de fora chegar, né? Então não vou começar essa aula às 7 da manhã, não vou fazer isso, 8 horas. Eu quero começar essa aula às 13 horas no Rio. 13 horas, todo mundo dá para chegar. Se eu conseguir um local lá no Rio, no centro, vai ser bom, né? 13 horas todo mundo chega. Não é isso? Então faço de 13, a gente vai de 13 às 19. Enfim, o jogo vai ser duro lá. Beleza? Que aí todo mundo chega, né? Não vou fazer na parte da manhã não, vou fazer à tarde. Legal? Essa é a nossa intenção. Jogando duro.
Pessoal, então, em apertada síntese, né, veja que crime natural, diferença crime natural e crime de plástico, as duas correntes doutrinárias, eu tentei utilizar uma linguagem mais simplista possível, espero que vocês tenham entendido, né, esse é meu método, essa é a minha didática, eu não estou aqui para ficar usando muitos termos técnicos, tá certo? Eu acho que isso é o termo técnico que você vai utilizar no momento oportuno, né? Com a sua leitura, então você vai aprendendo algumas coisas, eu falo aqui de forma técnica, é claro, porque há necessidade de se falar assim, mas na maioria das vezes eu procuro dar casinhos, né? Aqueles casozinhos e tal, quando eu comecei a falar da Bíblia e tal, só para você entender, né? Pra você entender, beleza? Tranquilo, então, a gente joga duro, eu vou embora. Segura aí. Encerrar a transmissão? Cancelar, que eu tenho que me despedir. Galera, coloca aí adelante focado. Coloca aí adelante focado. Sou adelante focado, coloca aí. Né? Cadê o adelante focado para sair lá no Insta? Valeu, galera.